Boa noite, meu nome é Orleans e hoje pretendo explicar um circuito elétrico contendo vários geradores, alguns receptores, né? E junto a esse circuito nós temos aqui amperímetros, voltímetros, né? E nesse problema nós vamos ter que calcular a corrente elétrica medida por esse amperímetro, as voltagens medida por esses voltímetros. Este é o símbolo do amperímetro e este é o símbolo do voltímetro, né? Então vamos ler o problema para que a gente possa resolver esse problema da melhor forma possível. Lendo o problema. No circuito abaixo, calcule na letra A o valor da intensidade da corrente elétrica medida pelo amperímetro A, né, cujo símbolo é A com uma seta. Na letra B, calcule também o valor das tensões elétricas medidas pelos voltímetros V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Bom, observe que nesse circuito existe geradores, existe receptores. O que é um gerador? O gerador é um dispositivo que gera a energia elétrica, né? Gera cargas elétricas. E o receptor é um dispositivo que consome essa energia elétrica produzida pelo gerador. Exemplo de geradores, nós temos aí a bateria e as pilhas, né? Exemplo de receptores, nós temos aí o liquidificador, o ventilador, a máquina de lavar roupa, etc. Observe também que nós temos resistores, né, representado por esse aramezinho vermelho, né? É o símbolo de resistor, ou resistência, né? É o símbolo do resistor. Então, o que acontece aqui? Exemplo de resistores, nós temos o ferro de passar roupa, a lâmpada incandescente, né? Etc. Então, qual seria o símbolo do gerador? Bom, este seria o símbolo do gerador. Para dizer se um elemento corresponde a um gerador ou um receptor, é preciso observar o sentido da corrente. Em que sentido a corrente atinge a polaridade do gerador? Se a corrente atingir a polaridade, né, negativa do elemento, nós temos um gerador. Se a corrente atingir a polaridade positiva, nós teremos um receptor. Vamos fazer aqui na prática, vamos obter a equação do gerador e a equação do receptor. Então nós temos aqui o símbolo vamos fazer aqui o símbolo do gerador, né? Vamos representar esse gerador. Nós temos aqui, este vai ser o símbolo do gerador. Nós temos aqui a polaridade negativa e a polaridade positiva. O gerador, então, ele tem uma força eletromotriz, né? E o resistor é representado pela letra R minúscula ou maiúscula, né? O gerador, ele tem uma resistência interna. Então, na bateria, por exemplo, existem reações químicas entre o chumbo, né, e o ácido sulfúrico. Essa reação do chumbo com o ácido sulfúrico produz reações químicas, e essas reações químicas, né, essa energia química é transformada em energia elétrica, né, produzindo uma corrente. Então, eu posso representar essa corrente aqui. Então, este é o símbolo do gerador. Eu tenho a corrente atingindo o polo de menor potencial, né, polaridade negativa, e ele sai através, né, do polo, ele entra no polo de menor potencial e sai no polo de maior potencial, atingindo a resistência interna da bateria. Essa resistência interna, ela vai consumir energia. Então,
quando você liga, coloca uma pilha em determinado circuito, vamos supor que o circuito seja de uma lanterna, ah, se você pegar na pilha, você vai ver que ela está quente, porque ela está consumindo a energia elétrica produzida pelo gerador, pelas reações químicas da bateria. Então, o que acontece aqui? Observe que nós temos duas diferenças de potencial. Uma devido à força eletromotriz, né, que nós chamamos de U1, diferença de potencial, U1, produzida pela força eletromotriz e outra, U2, produzido pela diferença de potencial do resistor. Então, observe que a tensão total desse circuito será dada pela soma de a tensão total, então, será dada pela soma da tensão 1 mais a tensão 2. Então, o que acontece? Quem é a tensão 1? A tensão 1 é a própria força eletromotriz do gerador, né? Mas, quem é a tensão 2? A tensão 2, ou diferença de potencial 2, é devido ao consumo, né? É devido à diferença de potencial da resistência interna da bateria. E ela é dada pela lei de Ohm, né? A tensão é diretamente proporcional à resistência vezes a corrente. Então eu posso multiplicar a resistência, a tensão é a resistência vezes a corrente. Essa corrente que está passando. Ora, porém, há uma queda quando a corrente elétrica atravessa o resistor, há uma queda, né, de potencial, né? Se há uma queda de potencial, então essa resistência aqui, essa diferença de potencial é negativa. Então aqui eu tenho a equação do gerador, onde U é a tensão elétrica, ou diferença de potencial, né, medida por um voltímetro, é a força eletromotriz da bateria, R é a resistência interna da bateria e é a corrente que está atravessando esse resistor. Então esta é a equação do gerador. Equação do gerador. Então a função do gerador é exatamente gerar a corrente elétrica. Qual seria então a equação do receptor? Como obter a equação do receptor? Vimos que o receptor pode ser uma geladeira, uma máquina de lavar roupa, né? Pode ser um ventilador, pode ser um liquidificador. Então vamos fazer o símbolo do receptor. O receptor, ele recebe cargas elétricas do gerador. Então, qual seria o símbolo deste receptor? Então aqui eu tenho, né, o símbolo, a polaridade positiva e a polaridade negativa. E aqui eu tenho a resistência interna do receptor. Então aqui eu tenho a força contra a eletromotriz e aqui eu tenho a resistência interna da bateria. Aqui eu tenho a polaridade positiva e aqui a polaridade negativa. Observe que a corrente no receptor, ela chega no potencial positivo e sai pelo potencial negativo. Então aqui eu tenho duas diferenças de potenciais. Uma produzida pela força contra a eletromotriz e outra produzida pela resistência interna do receptor. Então aqui eu teria a tensão 1 e aqui a tensão 2. E a tensão total. Quem é essa tensão total? Essa tensão total é dada pela soma das tensões parciais, o 1 mais o 2. Observe que quando a corrente atinge o resistor, ele provoca uma diferença de potencial, o 2.
a força eletromotriz provoca também uma diferença de potencial U1. Então, o U1 é a própria força contra-eletromotriz. Como o receptor recebe cargas elétricas, ele não gera carga elétrica, ele recebe as cargas elétricas, né, produzidas pelo gerador, então essa diferença de potencial aqui no resistor será positiva, que é a resistência que é dada pela lei de Ohm, né? A tensão será a resistência vezes a tensão é diretamente proporcional à resistência R vezes a corrente. Então, resistência R vezes a corrente. Esse R pode ser um R maiúsculo, né? U é igual a R vezes I. Mas a resistência interna é representada por um Rzinho minúsculo. Então, aqui eu teria a equação do receptor. Equação do receptor. Qual é a diferença da equação do gerador para a equação do receptor? É só esse sinal positivo. No gerador é negativo, né? E no receptor ele é positivo. Então, vamos ter que apagar esse cálculo para a gente poder calcular as correntes que estão aqui nesse circuito, na malha alfa e na malha beta. Vamos ter que apagar, anote a equação do gerador, porque nós vamos ter que utilizar tanto a equação do gerador quanto a equação do receptor para calcular as voltagens aí medidas pelo voltímetro, por esses voltímetros. Então vamos apagar. Anote, porque nós vamos precisar da equação do gerador e da equação do receptor. Vamos então, nesse circuito, aplicar as leis de Kirchhoff, né? Lei de Kirchhoff das correntes e lei de Kirchhoff das tensões. O que diz a lei de Kirchhoff das tensões? Diz que o somatório das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Então vamos chamar isso aqui de... aqui eu tenho dois nós nesse circuito. Vamos supor que eu tenho aqui o nó A e o nó B. Dois nós. Então, nesse nó aqui, vamos supor que... observe que aqui eu tenho 90 volts. Normalmente, no circuito elétrico, a maior tensão indica que nós temos um gerador. Os outros poderão ser geradores também ou receptores. Vai depender do sentido da corrente que está chegando nos terminais desse gerador. Então, vamos supor que, como 90 é maior do que 80, aqui eu tenho um gerador, então a corrente elétrica sai desse gerador, a corrente 1, né? É produzida por esse gerador. Então ela chega exatamente no nó A. Quando essa corrente 1 chega no nó A, ela simplesmente se divide. Vem uma corrente 2 nesse ramo, AB, e a outra corrente 3, ela segue em frente. Então, a lei de Kirchhoff das correntes diz que em um nó, o somatório das correntes que chegam é igual